A gente hoje está aqui com a Cristiane Nicodemo, a Cris, que é uma fonoaudióloga super especializada, ela é especialista em audiologia, com especialização em cuidados integrativos, então está super antenada com esse tema da espiritualidade em saúde. Então, Cris, tudo bem contigo? Prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite e por essa oportunidade de estar falando sobre espiritualidade, que eu acho que é um tema muito relevante na atualidade. Com Então, certeza, o prazer é nosso de você. Eu sei o quão atarefada você é e você dispensar esse tempo para estar falando com a gente. E eu tenho acompanhado as suas redes sociais também, Cris, e eu tenho visto que você tem tocado bastante nesse assunto, você tem feito postagens, né? O que levou uma fonoaudióloga a se interessar por esse tema da espiritualidade na saúde? a minha ligação com a espiritualidade, Sil, veio do lar, então, de dentro da minha família, né? Tanto os dois lados, tanto o materno quanto o paterno, eram pessoas muito espiritualizadas, cada um com a sua linha de religião. Isso que eu acho muito bom a gente falar aqui, porque nós não estamos falando Fundamental. em religião, mas sim em espiritualidade, que é o que te toca, o olhar que você tem para o sagrado que te habita, né? Independente, porque cada um sente, ouve e percebe diferentemente, né? Do que eu sinto, como você sente. Então, tem várias linhas de religiosidade que vão te tocar o coração. E tudo bem. O importante é aquilo que te habita dentro e como você se conecta com o sagrado, com o Eu ser acho, superior. eu acho isso incrível, né? Eu converso com muita gente, com muitas amigas sobre fé, né? Eu digo que fé não tem nada a ver com religião, que fé é uma coisa inerente do ser humano, né? Ah, como que é ter fé? Ter fé. Se você levanta de manhã e sai para trabalhar e dá bom dia e fala para as pessoas até de noite, você tem fé que você vai voltar para casa, né? Então, eu falo que a fé é uma coisa muito inerente do ser humano e não tem nada a ver com religião. E como é que surgiu a ideia, Cris, de tornar isso um evento científico? Porque a gente sabe que, pelo menos aqui no Brasil, a gente ainda não tem muitos estudos nessa área, porém existem estudos que comprovam os benefícios da espiritualidade na saúde. Muito bacana você tocar nisso, porque assim, teve um estudo randomizado de 2016 a 2018 e houve um aumento de 22% em pesquisas científicas na linha da espiritualidade, abordando vários temas de yoga, meditação, práticas contemplativas, enfim, massagens, de 22% com comprovação científica. Então, em 2 anos, esse tema foi abordado com evidência científica relevante. São dados estatísticos que demonstram esse caminho. Eu percebi que a gente podia estar ligado ao sagrado na minha prática de audiologista, na reabilitação de pacientes com zumbido. O zumbido é uma questão assim muito multifatorial, como se intitula, se você pesquisar, né, a etiologia do zumbido, não tem uma etiologia pontual. Então, são vários fatores que podem desencadear. E existem aí vários tratamentos, várias abordagens. Eu, como fonoaudióloga, na reabilitação auditiva, comecei a cuidar destes pacientes. E o olhar foi individualizado para cada um. E eu pude observar que aquele que recebia o tratamento medicamentoso, o tratamento audiológico, nem todos tinham o mesmo resultado que era esperado para ter com a mesma configuração da arquitetura da curva audiométrica, do Uhum. sintoma que ele apresentava, com a queixa que ele tinha e o exame físico ali.
Então, todo o trabalho que era para fazer de uma forma cartesiana era feito, mas nem todos respondiam da mesma forma. E eu comecei a observar qual é essa singularidade, o que difere de um paciente para o outro paciente com as mesmas características. E aí você conversando, na interação, né? Ouvindo o que ele tem para te dizer, aqueles que tinham uma conexão com o sagrado, independente da religiosidade, apresentavam uma melhora no quadro. E Mas, você acha que isso tem a ver com a questão psicológica, com a questão emocional, ou realmente é uma coisa que vai um pouco além disso e entra no lado mesmo do espiritual, como você disse, do sagrado mesmo do ser humano? então, é tudo uma conexão, é um pouco de tudo. Tá, Então, assim, à medida que você se educa para o cuidar, porque o que eu vejo assim, as pessoas acham que o cuidar é ir para o médico, é cuidar da doença. A hora que a gente muda o paradigma e pensa, eu tenho que cuidar da saúde, a situação muda, a configuração é outra. Então, se eu cuido de mim, é uma forma também de eu estar cuidando do outro, porque eu desejo que todos envelheçam. Porque se você não envelhecer, é porque você morreu, né? verdade. E independente das adversidades da vida, viver é um ato de coragem. Olha, Então, isso é muito interessante, é profundo isso que você está falando, porque você está falando e eu estou aqui raciocinando, né? Ninguém, recentemente, você sabe, aí eu passei por um luto, tudo bem, foi por um animal, mas para mim ele era como um é filho, um, né? é um luto, é uma perda, é o teu companheiro, É é com uma quem você perda. dividia os dias da sua vida, né? Exatamente. Então, assim, você passar pelo luto é muito interessante porque você reflete sobre isso. A gente sabe que a morte faz parte da vida. Ela é uma consequência natural. A partir do momento em que nascemos, começamos a morrer, né? Que estamos crescendo, caminhando, é o fim natural. Ninguém vai ficar aí para semente. A gente se prepara para tudo na vida, mas a gente não se prepara para a morte, né? Então, eu pessoalmente acredito que se você não tiver uma conexão espiritual, no sentido de entender que você é mais do que essa casca que você está aqui, que esse corpo físico que está aqui, que existe um algo além disso, né? Que te completa, não faz sentido estar aqui. E isso que você falou é muito profundo, que se você não envelhece é porque você morreu, né? Então, o envelhecer é uma dádiva e as pessoas não olham para isso como um presente, como uma dádiva, né? Uma coisa assim interessante, há 2 anos eu ingressei numa outra formação e eu nunca tinha me deparado com a questão idade, porque eu sempre estive muito ocupada em me ocupar enquanto Cristiane e me ocupar para o outro. Então, eu sempre estive muito presente naquilo que eu faço e ativa. Nunca tive tempo para ficar olhando o meu envelhecer. E eu acho que esse é o problema, né, das pessoas. A gente olha muito para fora. E aí eu gosto muito de história, porque história é o que nos referencia a olhar para o futuro. Não é? Você olha para o passado para saber para onde você tem que ir. Não com pesar, mas com esperança. Então, quando eu penso, eu gosto muito de história, eu vejo que a medicina lá atrás, o que que a gente teve, o que a gente perdeu, o que a gente acrescentou, que foram muitas coisas com a tecnologia, mas a gente tem que aproveitar isso a nosso favor. Então, eu gosto de falar dos templos de Alexandria, lá da escola de Esculápio, como é que ele cuidava das pessoas, né? Os epidauros na Grécia. Então, todo mundo queria ir para lá.
para ser cuidado lá. E antes de você ser cuidado, você passava por um ritual. Você tinha que jejuar, você tinha que dormir numa gruta, que você dormia sobre uma pedra que se chamava cline. Daí vem clínica, porque ao dormir você repousava. Então já estava falando do cuidado que você tem que ter com o que você come, com seus pensamentos, com o sono. E hoje, o que que falam? Ah, você tem que praticar exercícios, você tem que se alimentar bem, você tem que dormir bem. Mas, gente, lá atrás isso já era feito. Você Como sabe que a que gente se perde no caminho, Você sabe que isso é uma né? coisa interessante. Recentemente, respondendo a pergunta que me fizeram, eu fiz um vídeo falando sobre como divulgar saúde nas mídias sociais. Eu falei assim, é impossível divulgar saúde, porque quando a gente vai falar de saúde, a gente não fala de saúde, a gente fala de doença. E para divulgar saúde, você tem que falar de prevenção, você tem que falar de cuidado. E hoje a gente vê muito se falar de humanização na saúde, né? E eu acho que esse tema da espiritualidade, ele é muito pertinente exatamente por isso que você colocou. Quando a gente vai estudar os primórdios da saúde humana, né, ou da medicina, digamos assim, né, não da saúde, mas da medicina em si, a gente vê que ela era muito mais humanizada, que é isso que você está falando agora, né, do cuidado com o ser integral, que é algo que a gente está trazendo de volta, né? E você, como especialista em cuidados integrativos, tem esse olhar da integralidade do paciente. É isso que eu acho bacana, e é isso que eu queria que você falasse um pouquinho. Muito legal isso que você falou, porque assim, cuidados integrativos são cuidados humanos. Então, é que a gente se perde muito olhando para fora. Então, daí a importância do silêncio, né? Todo mundo fala assim, em ter empatia, vamos ter empatia. Eu acho muito complicado, porque os seus pecados e defeitos são diferentes dos meus. Como que eu vou ter uma empatia se eu não sei calçar os seus sapatos? Porque a minha história é diferente da sua. Mas eu posso ter compaixão, te olhar com amor. Eu não preciso estar no seu lugar, vestir a sua roupa para sentir a sua dor, porque nós somos pessoas distintas. Mas eu tenho que ter compaixão, eu tenho que te olhar com amor, né? Então é isso que eu sinto que falta. Se eu tenho que falar algo, eu tenho para você, eu tenho que falar para você, não de você. Então essas coisas eu acho que estão muito confusas, porque até agora saiu um trabalho muito interessante do TikTok com crianças, né? Que elas não, elas estão se tornando impacientes, porque é muito rápido. Então ela não tem aquela paciência do esperar. Então você imagina quando você senta para comer aquele prato de comida, quanta gente não trabalhou para você ter aquele alimento que está na tua mesa, né? Quem plantou, quem cuidou, quem semeou, quem cuidou, quem colheu, quem armazenou, quem transportou, quem vendeu, quem foi comprar, quem limpou, guardou e armazenou e produziu para você comer. Então, a gente não pensa, a gente só sabe que a comida está ali. Então, esses cuidados a gente precisa ter. A hora que a gente recebe um prato de comida, a hora que alguém te oferece alguma coisa, teve muito trabalho envolvido. É o valor, né? Eu acho que está É o faltando um valor. pouco. A gente tem falado, a sociedade ela está muito, eu não diria perdida, mas ela está muito enlouquecida e com esses 2 anos aí de pandemia, as pessoas ficaram ainda mais enlouquecidas, Muito né? sofrido. E aí as pessoas já estavam se isolando um pouco, né? E eu sou muito observadora, então às vezes eu entro no metrô, eu entro no ônibus, e é um pouco assustador você ver as pessoas sentadas umas lado a lado e o tempo inteiro assim, né? Você vê um monte de gente assim. E aí nas famílias também, às vezes você chega numa casa, né? E tá pai, mãe, todo mundo assim,
no celular. E quando você falou, é importante ter o silêncio, mas não esse tipo de silêncio, né? Não Em que esse as tipo de silêncio, não, é o seu pessoas silêncio não interno conversam, né? que te apazigua. E tem um livro muito interessante, se você me permitir, Claro. chama Tocar, do Ashley Montagu. É um livro que fala da importância do toque na nossa vida. Então, é na relação com o outro, no afeto que a gente se desenvolve. E ele fez esse estudo partindo da observação de animais quando eles nascem, como a mãe lambe, lambe, lambe. Então, quantas coisas estão sendo estimuladas ali. O aquecimento, que é importante para dar vida, né? O calor. Sim. Então, essa conectividade com o toque é muito importante. Não, e nós somos E seres sociais, nós nascemos para viver em sociedade, né? E não dá para viver em sociedade isolado, sozinho, sem conversar com ninguém, não existe isso. e a comunicação, o saber ouvir, as pausas são muito importantes, né? Então, hoje a gente fala assim, em democracia ou não. Não, a gente tem que viver numa democracia, saber ouvir o outro. É verdade. Você não vai pensar como eu, mas eu tenho que te respeitar. Você é loira, eu sou morena, tá tudo bem. Não é verdade? Então, Não, assim, é o gosto dela aquele, né? a gente Assim, está num radicalismo de extremos, né? Inclusive, é, quando você falou de espiritualidade, eu acho muito importante, porque quando a gente fala de religião, a gente traz outra polaridade, né? Porque aí há uma coisa de a religião do fulano é certa, a minha que é errada. Não, gente. É, política, time de futebol e religião é que nem roupa íntima. Cada um tem o seu e usa aquilo que lhe serve, que lhe gosta e que lhe é peculiar. Não dá para eu questionar o gosto do outro, o que o outro quer, porque, como você falou, eu não consigo calçar um sapato de um número que não cabe no meu pé, né? Aquele número cabe no pé do outro, não no meu, né? E isso é respeito. E aí, quando a gente fala de espiritualidade, eu acho muito interessante quando a gente traz isso para o campo da saúde, porque eu trabalho com a área da saúde há 30 anos dentro de hospital e eu vejo que muitas das doenças têm um fundo emocional, têm um fundo psicológico, e quando você tem um suporte espiritual, independente de religião, aquela pessoa ela começa a ampliar um pouco a visão dela, que é isso que você falou, de poder olhar para fora também, né? Da gente olhar para dentro, mas também olhar para o outro, né? Entender que você não está sozinho no universo e que o mundo não gira em torno do seu umbigo. Acho que isso é muito importante. A espiritualidade contribui muito nisso, né? muito, muito, sim. E pegando um gancho do que você está falando, me veio aqui um livro que eu acho que vou citar outro livro, porque eu acho que a gente tem que seguir os grandes mestres, ouvir o que os outros têm para dizer, para agregar, que é do Viktor Frankl, que é Em Busca do Sentido. E ele relata, ele saiu vivo de um campo de concentração. Ele era um médico judeu num campo de concentração. E ele perdeu toda a família dele. Mas, assim, eu não vou contar tudo, porque, assim, é um livro que a gente não pode morrer sem ler. É um livro que vale a pena ser lido, né? Em busca do sentido. E ele fala das adversidades dele, e foram muitas. Fome, frio, humilhação, morte, e como que ele foi superando para não perder o sagrado que lhe habitava. Concluindo, ele nunca esqueceu quem ele era, né? Não é porque ele estava naquela situação subjugada que ele era aquilo. Não, ele estava passando por aquilo. Ele não era aquilo. Então a gente
tem que ter isso em mente, que a gente passa por situações, que a gente não é uma situação boa ou ruim, que tudo vai passar. E como você olha para aquilo, para aquela dor, como você ressignifica aquilo, vai fazer a diferença no seu percurso aqui na vida. É, é uma pena, assim, a gente já está com pouco tempo, né? Tá terminando o nosso tempo. E eu sei que agora o simpósio de espiritualidade e saúde, que é organizado pela Liga Multidisciplinar de Espiritualidade e Saúde, a LIMES da FAM, que é a Faculdade das Américas, né? Onde a Cris é uma das diretoras científicas lá, tá junto com o pessoal organizando. E estão trazendo nomes de peso para esse simpósio, para tratar de temas muito bacanas, como o Dr. Felipe Moraes, que é oncologista clínico, o Dr. Luiz Saporetti, que é geriatra, né, do HC, da FMUSP, a doutora Ellen Brito, que é médica pediatra e da ONG Por um Sorriso, o Plínio Kuitait, que é coordenador do Núcleo de Cuidados Integrativos do Hospital Sírio-Libanês, onde eu também já trabalhei como assessoria de imprensa. Então, assim, são pessoas que trabalham no dia a dia com isso e que vale muito a pena. O evento é online, né, Cris? A inscrição é gratuita. Se você quiser contribuir, ok, mas tem inscrição gratuita, não é isso? Sim, assim, essa ideia fantástica surgiu de uma aluna, né, que fundou a Limes, ela é a Alana, ela deu até um depoimento aqui, e esse é o primeiro simpósio da Liga. E tem todos esses nomes e essas grandes referências para nos orientar, para a gente expandir o nosso conhecimento. As contribuições são voluntárias, contamos com as contribuições, porque assim a gente Eu já luta, fiz né, a para. minha, hein, gente? Eu espero que Eu vocês façam também. também. Obrigada pela força aí. E eu acho que vale a pena vocês se inscreverem, conhecerem, porque à medida que a gente se educa, a gente se transforma. Então, quando a gente sabe cuidar da gente, a gente cuida melhor do outro. Então, É, eu cuido de mim para cuidar do outro, né? Então, e é acho que uma isso é muito coisa muito importante. importante, porque você, como especialista em audiologia, quer dizer, quando a gente perde um dos sentidos, né, seja a visão, seja a audição, fica difícil a comunicação com o outro, né? E aí isso já Muito, traz aquela depressão, aquela tristeza, e eu acho que nesse sentido a espiritualidade contribui muito, não, Cris? contribui muito. Ela te dá um norte, né? Você sabe que você está aqui passando por isso. Isso não, você não é marcado pela doença, você está com a doença e você consegue superar de uma forma, que você ressignifica a sua vida. Porque você lidar com qualquer problema crônico é muito difícil. Ainda mais aqueles que você não tem uma cura. Então, ou você ressignifica, ou você entra numa grande tristeza que pode te levar a uma depressão. Então, você estar com uma boa comunicação, você ter uma rede de apoio, você ter esses momentos sagrados de você com você, te ajudam nesse caminhar. São ferramentas, né? Então, eu sempre gosto de falar que a gente trabalha em grupo. Trabalho em grupo é o que edifica, não é sozinho. A vida solitária é muito triste. Eu Quando eu volto a falo assim que a falar, gente. nós somos seres sociais, não nascemos para estar sozinhos. Sim, é isso. Nós não nascemos para estar sozinhos, né? Tem uma passagem bíblica, né? E aí cada um tem a sua fé, mas eu creio na Bíblia, e que diz que não é bom que o homem esteja só, por isso Deus lhe fez uma auxiliadora, né? Então, se fosse bom que a gente estivesse sozinho, né? A gente não teria aí essa falta de ter alguém do lado, seja esse alguém uma pessoa humana, uma pessoa canina, como era o Cacá para mim, né? Então, A gente tem a necessidade de interagir com alguém, de trocar afeto, né? E para mim, a espiritualidade da saúde, ela resgata o afeto do ser humano, né? Ela ajuda a resgatar naquele momento de dor, que é quando você entra nos seus silêncios, né? Ela ajuda a resgatar
essa humanidade que, de certa forma, a gente acaba perdendo na loucura do dia a dia, do ter que trabalhar, da tecnologia, da falta de tempo, das agendas lotadas, dos 5 minutos para engolir a comida, ninguém mais senta à mesa para jantar junto, para conversar, para trocar, né? Isso que você falou é muito legal, porque assim, até a palavra restaurante vem de restaurar, né? Então Exatamente. é o momento que você tem ali de estar compartilhando o seu dia, como foi, né, a sua lida, aquela comida que foi preparada com carinho para você. Eu sempre falo aqui em casa que o nosso corpo é um templo que habita uma vida, né? É isso. Isso eu li em algum lugar, eu ouvi em algum lugar, e isso me marcou muito, e eu repasso isso, porque a gente tem que saber, o nosso corpo é sagrado. Então eu tenho que cuidar dele porque eu estou habitando nele. E se eu habito com, se eu cuido com carinho, se eu tenho compaixão comigo mesmo, eu vou vou tentar ter uma velhice com mais autonomia e independência. Então, isso eu acho muito importante a gente ter isso, né? E Eu é o tal do viver com qualidade de vida, né? É envelhecer com qualidade de vida. Acho que isso é fundamental. A gente está chegando ao finalzinho aqui com muita dor no coração, porque eu queria continuar. Mas olha, pessoal, dias 28 e 29 de setembro, né? Quinta e sexta-feira, não é isso, Cris? Quinta e sexta-feira, das 19 às 22 horas, online, inscrição gratuita. Não deixe de participar, porque são grandes especialistas que vão estar falando ali de temas muito importantes, por exemplo, do tratar do câncer e a espiritualidade, como é que isso contribui para o tratamento, da questão do envelhecimento com a geriatria, da pediatria. Não perca isso, né? E, Cris, muito obrigada por esse tempo. Foi um tempo assim, muito precioso. Espero que a gente possa falar novamente. E sigam a Cristiane Nicodemo nas mídias sociais, no Instagram, para vocês terem mais conteúdos de qualidade sobre envelhecimento saudável, sobre cuidados com você mesmo, sobre terapias e cuidados integrativos. Eu acho que isso é muito importante hoje em dia, Cris. importante, agradeço essa oportunidade de estar aqui com você, de falar sobre um tema que me é muito caro. Muito obrigada, gratidão. Eu que agradeço. E até a próxima, né? Porque vai Até a ter próxima. próxima. E eu vou estar lá no evento cobrindo tudo e trazendo aqui para o pessoal saber o que está sendo discutido lá.